hoje nós temos uma procura muito grande na nossa rede social de dúvidas, tanto de pacientes quanto de alunos ou profissionais que já atuam dentro da harmonização facial. Eh, Aquela dúvida que vem, né, dos pacientes que receberam as vacinas de Covid-19, que foram vacinas sequenciais, e os pacientes que tiveram a Covid. Se esses pacientes podem se submeter a um tratamento estético com preenchedores e com toxina botulínica, fios de face. E o que a gente tem percebido? O que a gente tem percebido é o seguinte, que cada organismo reage de uma forma diferente com relação a essa imunização, a essa resposta imunitária. Por quê? Eh, Ao receber uma vacina, você vai receber um tipo de necessidade de resposta imunológica do seu organismo, ou seja, você vai ativar uma resposta imunológica. E essa resposta específica, né, para a Covid-19, ela acaba interferindo, né, e ativando, linfócitos, que é o nosso sistema de defesa, e esses linfócitos, eles vão, promover uma defesa de destruição, caso você venha a ser contaminado ou, inoculado pelo vírus. Então o que acontece? Quando nós fazemos um preenchimento, né, facial à base de ácido hialurônico, a célula de destruição gerada pela vacina, que é esse aumento desse linfócito T, ele pode, encontrar esse agente, que é o ácido hialurônico, que é compatível, tem uma similaridade de destruição, de ataque, e ir até esse preenchedor e fazer o quê? Um ataque imunológico. Se o preenchedor já está ali por um longo prazo e tem alguma contaminação, está encapsulado ou está ali há bastante tempo já, de uma forma, eh, de um volume um pouco maior, o organismo pode, de uma forma natural, entender que aquilo ali é algo que deva ser atacado. Então, a gente não pode confundir um ataque imunológico por um aumento dessa resposta, né, e um processo inflamatório tardio, tá? Por quê? Porque uma coisa é você ter aumentado a sua capacidade de resposta através de uma vacina, uma resposta, que a gente quer que ela aconteça, né, caso a gente tenha ali, uma infecção pelo vírus, com uma resposta do agente preenchedor especificamente por conta dessa vacina. Por quê? Porque nós podemos desenvolver ao longo dos anos doenças autoimunes, ou podemos também ter doenças autoimunes ocultas. Então, necessariamente, pode não ter sido um ataque único e exclusivamente provocado pela reação imunológica provocada pela vacina. O seu organismo pode estar desenvolvendo um processo inflamatório, e esse processo inflamatório ainda não está diagnosticado, e aí ele pode estar sofrendo alterações. Então, o que que a gente diz? O que que a gente fala com os nossos alunos hoje? A ciência vem mostrando os casos correlacionados, né, com a vacina, são muitos os artigos que a gente tem, e só que a gente tem observado que muitos pacientes, após, esse tsunami de processos inflamatórios, de sequenciais contaminações pelo vírus da Covid, que acabou ativando uma resposta um pouco mais exacerbada de defesa, alguns pacientes ou que tinham doenças ocultas ou passaram a apresentar alguns sinais e sintomas após o procedimento ou em procedimentos que já estavam ali. Então, a gente não pode colocar na conta da vacina todo esse ataque que vem acontecendo, essas etípes, esses edemas de lábio, essa resposta imunológica após, um procedimento, né. O que a gente tem, sim, foi um tsunami de interleucinas, de processos inflamatórios, que fizeram com que o organismo ficasse um pouco mais reativo. Então, o que que a gente quer hoje? Um pouco mais de cautela quando você vai fazer um procedimento estético,
uma boa conversa com seu paciente, aquele tete a tete de levar, conhecer um pouco, saber se ele vacinou, quais foram as vacinas, quantas doses, se ele teve contato com o vírus ou se ele manifestou a doença de forma leve, de forma moderada ou de forma grave. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que foi atacado de forma grave, esse paciente teve o quê? Um processo inflamatório um pouco maior. E hoje a gente já sabe, já se fala na literatura da Covid longa, que é o quê? É uma sequencial de sinais e sintomas que permanecem, que o paciente segue, um tempo maior com os sintomas da doença, né, com algumas reações. Então, isso deve ser considerado quando você vai fazer a seleção de um procedimento. Então, se esse paciente ele se encontra, né, inflamado, alguns, exames, alguns marcadores, a gente tem condição de saber como que esse paciente está, então são importantes na primeira consulta. Então o que a gente pede hoje é um pouco de prudência, né. Por quê? Porque você não quer que aquilo seja uma complicação no seu consultório, muita gente tratando como complicação, como intercorrência, como reação alérgica e que muitas das vezes não, nada mais é do que uma resposta normal do organismo atacando algo que ele achou que seria estranho, que seria indevido. E hoje já nas pesquisas, a gente já sabe que o ácido hialurônico, além de ser um componente que está, eh, no nosso organismo, mesmo colocado, com cadeias diferentes, com agregações ali de formulações diferentes ou uma concentração maior, a gente sabe que ele ainda é um produto biocompatível. Então, o que a gente pode dizer é que quer fazer um procedimento hoje, nessa nova geração de pacientes que se vacinaram, que tiveram Covid, e não vamos falar só de Covid, vamos falar de dengue também. A dengue também provoca uma liberação dessa alteração dessa imunidade, uma liberação desses linfócitos. Então, o paciente pós-dengue, ele se encontra inflamado. Então, ele se encontra com alterações sanguíneas. Então, o ideal é que se faça uma boa investigação e avaliação desse paciente. Não se contraindica a toxina, não se contraindica o agente preenchedor, não se contraindica fios de face. Então, fica aí a dica para vocês e continuem seguindo, compartilhe o nosso vídeo com outros colegas que também têm as mesmas dúvidas, e acompanhe o nosso canal, siga o nosso canal, porque toda semana nós vamos estar trazendo para vocês as novidades que a ciência tem mostrado em relação à odontologia, à harmonização facial e aos procedimentos estéticos de face.